Tudo bem, pessoal? Eu sempre falo com vocês nos meus vídeos sobre lipedema e hoje eu vou fazer um resumão, mas eu vou falar baseado no Consenso Brasileiro de Lipedema, que saiu agora no trabalho no Jornal Brasileiro de Cirurgia Vascular, 2025. O lipedema é um assunto muito importante que afeta muitas mulheres. Vou falar para vocês sobre como diagnosticar o lipedema, quais são os sintomas, como tratar essa condição. Tudo isso baseado no Consenso Brasileiro de Lipedema, que foi publicado agora no Jornal Brasileiro de Cirurgia Vascular. Então vamos lá. O que é o lipedema? O lipedema, conforme o consenso, é uma doença crônica e sistêmica caracterizada pelo acúmulo de gordura nas pernas e nos braços, poupando as mãos e os pés. Tem um componente inflamatório também muito importante. E ele tem relação direta com alterações hormonais, aparecendo ou piorando durante a puberdade, a gravidez e a menopausa. Diferentemente do que muitos pensam, o lipedema não é causado pela obesidade, mas ele pode ser agravado pelo excesso de peso. Metade dos pacientes com lipedema tem sobrepeso ou obesidade. Além disso, a gordura do lipedema ela não responde bem a dietas tradicionais ou a exercícios, o que pode gerar muita frustração nas pacientes. Segundo o consenso, 12% da população brasileira feminina adulta pode ter lipedema, mas a maioria dos casos não é diagnosticada corretamente. Em relação ao lipedema, quais são os sintomas? Bom, segundo o consenso, os sintomas do lipedema vão muito além da estética. Segundo o consenso, os principais sintomas são: primeiro, uma dor e sensibilidade ao toque. A paciente sente dor ao pressionar as áreas afetadas, no quadril, na coxa, muita sensibilidade. Segundo, uma fácil formação de hematomas. Pequenos traumas já causam manchas roxas na pele. Terceiro, sensação de inchaço na pele, nas pernas. Quarto, dificuldade de mobilidade, principalmente nos estágios mais avançados do lipedema, que pode limitar os movimentos. Outro sintoma é a dificuldade para encontrar roupas adequadas, pela desproporção entre o tronco e os membros. Outro, impacto psicológico. Muitos pacientes relatam ansiedade, depressão e até baixa autoestima. Tem um detalhe, o lipedema ele não causa o edema com sinal de Godet, que é o cacifo, como acontece muitas vezes no lipedema. Isso serve para diagnosticar. E como diagnosticar o lipedema? Bom, o diagnóstico é essencialmente clínico, ou seja, não existe um exame laboratorial específico para confirmar a doença. O médico ele vai avaliar você, vai fazer o seu histórico, saber quando começaram os seus sintomas, se tem relação com os hormônios ou se tem algum histórico familiar. Depois ele vai fazer o exame físico, identificar o acúmulo de gordura, a sensibilidade, a presença de hematomas e se poupa as mãos e os pés. Descartando essas condições, vai ser necessário eventualmente fazer algum exame, como o ultrassom, o Doppler, para avaliar outras doenças, como linfedema ou insuficiência venosa. Agora, um dos aspectos discutidos no consenso é que a classificação não depende apenas da aparência, mas também da intensidade dos sintomas. Como tratar o lipedema? Segundo o consenso, o tratamento ideal é sempre multidisciplinar, envolvendo médicos, fisioterapeutas, nutricionistas e até psicólogos. As principais abordagens são um tratamento conservador, é a primeira escolha sempre. Mudanças no estilo de vida, alimentação anti-inflamatória e o controle do peso. Além disso, exercícios físicos devem ser de baixo impacto, como caminhada, hidroginástica ou pilates. Também podemos lançar mão de terapia de compressão, meia elástica, que são adaptadas para ajudar a sua circulação. Além disso, drenagem linfática e massagem manual ajuda muito a aliviar os sintomas. Outra coisa, acompanhamento psicológico, principalmente pelo impacto emocional que pode causar em muitos pacientes. Em casos excepcionais, a gente pode indicar uma cirurgia. Quais são as indicações? Em casos avançados, quando há um grande impacto na mobilidade e a dor persistente. Quais são as regras do consenso? Vamos lá. Primeiro, só deve ser considerada o lipedema pelo menos um ano de tratamento conservador. Segundo, o foco deve ser a melhoria funcional e o alívio dos sintomas, e não a estética. Outra, deve ser realizada por equipe experiente em lipedema. A cirurgia não é uma cura e o tratamento conservador deve sempre também continuar mesmo após o tratamento. Uma outra coisa importante abordada no consenso, o impacto psicológico e a qualidade de vida. O lipedema, a gente sabe, ele não é apenas um problema físico, mas também emocional. Muitos pacientes enfrentam desafios, por exemplo, baixa autoestima devido à desproporção corporal, frustração com a dificuldade de emagrecer, uma vez que a gordura do lipedema não responde da mesma forma que a gordura comum da obesidade. Outra coisa, ansiedade e depressão são relacionadas à dor crônica e à dificuldade de encontrar roupas adequadas. É quase uma tortura psicológica. O consenso, ele destaca também a importância do suporte psicológico e da conscientização para ajudar as pacientes a lidarem melhor com a situação. O que a gente pode concluir de acordo com o consenso? Que o lipedema é uma condição real e deve ser muito levada a sério. Que o diagnóstico precoce e o tratamento adequado podem melhorar bastante a qualidade de vida de muitos pacientes. É importante a gente perceber que o Consenso Brasileiro de Lipedema, ele reforça a importância do tratamento conservador como primeira linha de abordagem. Mais pesquisas são necessárias para entender melhor os mecanismos da doença e encontrar novas opções terapêuticas. E se você tem esses sintomas ou conhece alguém que possa ter lipedema, compartilhe essa informação e procure um especialista. Quanto mais a gente falar sobre isso, mais mulheres terão acesso ao diagnóstico e ao tratamento correto. Se você gostou desse vídeo, publique para mais pessoas, divulgue o meu canal. Deixe o seu like, compartilhe e comente aqui embaixo o que é que você achou. Até a próxima. Obrigado.